Boa noite a todos que fazem presente, boa noite aos nobres vereadores e vereadoras e boa noite a todo o público que nos acompanha via rede social. Solicito que a primeira secretária faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Abadil Ribeiro da Rocha. Presente. Vereador Denivan Barbosa Ferreira. Presente. Vereador Edgar José de Lima. Presente. Vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira, presente. Vereador Juliano Nogueira de Souza. Presente. Vereadora Luciene Teodora da Silva. Presente. Vereadora Renata Rezende Mortari. Presente. Vereador Rones da Silva Moreira. Presente. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Presente. Hoje quem fará a leitura bíblica é a vereadora Luciene. Boa noite a todos. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoada na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Salmo, capítulo 41, versículo 2. Na sequência, coloco em discussão e em votação a ata de número 642/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas por esta Casa de Leis. Comunicação interna circular de Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, a senhora presidente da Câmara Municipal, vereadora Luciene Teodora, a senhora Marcilei Bercó, gestora dessa unidade de ensino, vem pedir a cedência do auditório da Câmara Municipal no dia 22/9, das 13 às 14h30. Projeto de Lei Complementar número 4, de 13 de setembro de 2021. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 4º e inclusão do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei Complementar número 24, de 28 de fevereiro de 2014, bem como altera a redação e o formato das tabelas do anexo único e da outras providências. Foram expedidos ofícios de número 123 a 126 de 2021 a diversos órgãos e autoridades, encaminhando documentos e fazendo solicitações. Senhora Presidente, encerro a leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa de Leis. Tendo em vista que o projeto de lei complementar veio com o pedido de urgência simples, de acordo ao artigo 145 do Regimento Interno, coloco em votação o regimento de urgência. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária dessa Casa que inclua o presente projeto na ordem do dia com os parecer. Terminando a leitura das correspondências, passamos ao pequeno expediente para o vereador falar sobre matérias apresentadas. Com a palavra, vereador Juliano Nogueira, o senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos que se faz presente dessa noite. Boa noite a todos que nos assistem de casa. E em nome do vereador Abadil, cumprimento o restante do Legislativo. Indicação de número 24/2021. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Pedro Furtado de Souza, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que sejam colocados pontos de ônibus cobertos e com bancos em nossa cidade para que as crianças da escola municipal possam aguardar a passagem do ônibus escolar com mais segurança e comodidade. A justificativa estarei passando no grande expediente.
Com a palavra, vereador Denivan Barbosa. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, em nome da presidente Luciene, cumprimentar os nobres colegas vereadores, em nome do secretário Pedrinho, cumprimentar todo o público que faz presente. Hoje entrei com duas indicações, indicação 040/2021, seja encaminhado o expediente a vossas excelências, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a vosso senhor Alexandre Luiz Carneiro, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. A seguinte solicitação: que seja colocado ar-condicionado nos ônibus de transporte escolares do nosso município. Indicação 041/2021, seja encaminhado o expediente Vossa Excelência Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a senhoria o senhor Alexandre Luiz Carneiro, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, a seguinte solicitação: que seja colocado o nome do campo Futebol Society da Praça Nova Conquista de Erineu Gonçalves Medeiro, conhecido como Pneu. No grande expediente estarei justificando as minhas indicações. Com a palavra, a vereadora Renata Rezende Mortari. A senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. A vereadora que aqui subscreve solicita à mesa que, após tramitação regional, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia, e Vossa Senhoria, senhor Alexandre Luiz Carneiro, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, fazendo a seguinte solicitação: que seja colocado mais 2 postes com refletores em torno do campo Society de futebol na praça do bairro Nova Conquista. Essa é a indicação de 025/2021. No grande expediente, faço a justificativa. Com a palavra, a vereadora Flávia Brava. A senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos os presentes. Nessa noite tenho 3 indicações. Primeira indicação, número de ordem 40 de 2021, na qual solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria o senhor Jorge Roberto Mortari, secretário municipal de Saúde, fazendo a seguinte solicitação: que seja instalado um PABX no Hospital Municipal. Indicação número de ordem 41 de 2021, na qual solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia ao senhor Pedro Furtado de Souza, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a manutenção de 2 tampas de galeria no asfalto de Santa Teresa. Indicação número de ordem 42 de 2021, na qual solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia ao senhor Pedro Furtado de Souza, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja disponibilizada a borracharia móvel, a mecânica móvel, com um carro específico para este atendimento e um servidor para ajudar na mecânica dos veículos do município. Estarei explicando no grande expediente. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos que estão aqui na plateia. Em nome do Marcos, da Radiologia, cumprimento os demais.
A lei hoje é sobre isso, né? Então, que Deus possa estar abençoando, que possa dar tudo certo nessa lei. Também cumprimentar a minha filhinha e a minha esposa, que está na plateia. Cumprimento Badil Belém e cumprimento os demais vereadores. E através do Luciano, que é quem transmite, cumprimento os demais que estão assistindo via Facebook. Hoje entro na casa com duas indicações, de número 37 e de número 38. A primeira, o vereador que aqui presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado o expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Pedro Furtado de Souza, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita o levantamento dos terrenos que fazem confrontação com os córregos Sucuri e Córrego do Mato. No grande expediente estarei explicando essa indicação. Próxima indicação, na ordem de número 38 de 2021. O vereador que aqui presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, fazendo a seguinte solicitação: que seja recolhido pela prefeitura toda a peça de maquinários, de veículos, equipamentos e utensílios pertencentes no município. No grande expediente estarei explicando também o porquê dessa solicitação, dessa indicação. Muito obrigado. Solicito ao vice-presidente, vereador Juliano Nogueira, para que assuma o trabalho da mesa diretora, para que eu possa fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Luciene Teodora para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Indicação de número de ordem 26 de 2021, que seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, fazendo a seguinte solicitação: que seja criado um fundo municipal de esporte. No grande expediente estarei justificando. Indicação de número de ordem 27, que seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Pedro Furtado de Souza, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja colocadas placas nos órgãos públicos do nosso município. No grande expediente estarei justificando. Convido a vereadora Luciene Teodora para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Terminando o pequeno expediente, passamos ao grande expediente para vereador falar sobre matéria de interesse público. E conforme a ordem de inscrição, com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, o senhor dispõe de 10 minutos. Retornando à tribuna, a indicação da questão do levantamento dos terrenos que fazem computação com os córregos do Sucuri e do Córrego do Mato faz-se necessário, pois devido aos córregos terem mudado o seu leito, precisa ser feito um estudo na calha do rio com a área de preservação legal, para poder regularizar a questão do IPTU e a questão de proteção do meio ambiente, possibilitando isentar uma parte do terreno e a outra diminuindo em 50% no caso de área de alagamento ou que não esteja sendo utilizada. Por que isso? Nossos terrenos eram medidos e o leito do rio mudou com o passar dos anos e tem muitas pessoas que têm o terreno grande que vai até na beirada do rio e eles pagam IPTU de uma parte que não deveriam ser pagas porque elas não utilizam como terreno, ou de uma parte que também o rio avança, às vezes avança, e não possibilita que ela também utilize, né? Então, o intuito é o seguinte, é de fazer um levantamento, um estudo da calha do rio, ou seja, da barranca do rio, até os lotes confrontantes, porque o que acontece? Quando se
se fazer esse estudo, dá para a gente precisar. Ah, esse terreno aqui está sendo mais prejudicado do que tal terreno, né? Ou esse terreno aqui está sendo beneficiado, né? Ou esse terreno cresceu, esse terreno diminuiu. Então, esse levantamento, além da gente possibilitar talvez a redução do IPTU, né, através depois de um projeto de lei correto, também é a possibilidade da gente preservar melhor o meio ambiente, né? Porque o leito do rio mudou e nada mais justo que a gente se adequar, né, para poder melhorar, para ser mais justo, né, a questão do IPTU e a questão da preservação do meio ambiente, podendo até ser incentivado através de um projeto da prefeitura. Tem pessoas que utilizam da água do rio para poder fazer horta ou fazer alguma coisa. Talvez incentivaria, não, vamos fazer assim, através de uma bomba sapa, através de algum experimento para a pessoa utilizar a água do rio sem precisar de chegar até a barranca do rio. Ou seja, é a questão de meio ambiente e também de economia para a própria pessoa que tem o terreno junto do rio. A 38. A 38 é a questão de peças de maquinários, de veículos e utensílios que de vez em quando faz necessário trocar, né? O município possui uma frota de maquinário e veículos, muitos equipamentos, nada mais justo que essas peças sejam recolhidas em um depósito, havendo até a possibilidade de serem reutilizáveis, além de comprovarem que realmente elas foram truncadas, dando mais transparência nas manutenções e reparos nos itens citados acima. Ou seja, eu me deparei com essa situação porque mês passado eu fui em Campo Grande e o meu mecânico, assim que ele terminou de consertar o carro, ele me apresentou. Foi trocada essa peça, essa peça, essa peça, essa peça. Ou seja, dá uma transparência, tanto mais do mecânico, como da própria prefeitura, como do próprio funcionário que foi lá, né, para retirar o veículo. Então é uma questão assim, da gente tentar se organizar melhor, né? Assim como no particular, o mecânico fez questão de mostrar as peças, no público também deveria sim. Ah, ele fala assim, não, aí pode gerar muito lixo, né? Mas, assim, tem maneiras, às vezes pode ser através de fotos, através de alguma forma. Mas o que é isso? É a transparência mesmo. Não, essa peça realmente foi trocada, essa peça que não pode ser aproveitada em outra máquina, em outro, ou fazer, quem sabe, daqui uns dias tivermos aqui questão de reutilização do lixo, né? Reciclagem, também talvez daria para ser incorporada nesse sentido. Então, a indicação eu acho de suma importância, porque vai dar mais transparência na questão do maquinário e dos veículos da prefeitura, assim como também alguns utensílios. Agora eu vou falar um pouquinho também, esse mês de setembro é um mês muito legal para nós, cidadãos figueirenses, porque é o mês do aniversário da nossa cidade. E no primeiro final de semana foi realizado, através da Secretaria de Educação e através do diretor de esporte, do professor Lucas, o primeiro teve vaquinha parada e teve torneio de pênaltis. E a população compareceu lá, achou bem interessante a questão lá do primeiro, de todo final de semana ter alguma coisa. E assim, muita gente veio elogiar mesmo a questão até na questão da vaquinha parada, porque trouxe uma coisa diferente para nossa cidade, uma coisa que muitas pessoas gostam, né? E não tinha esse espaço para elas. Então, acredito que foi bem proveitoso. No segundo final de semana tivemos a live, né, com a Patrícia e a Adriana, em que infelizmente não pudemos contar com a presença do povo, mas tentamos transmitir da melhor maneira possível. Aqui quero fazer um parêntese, agradecer o pessoal da Destaque Beer, qual que eu pedi para eles transmitirem o show.
indicação. Fiquei um pouco triste em saber que na Fazenda Chapada estava para pedir para que fizesse alguma coisa para não parar a obra, mas infelizmente eu fiquei sabendo, através do nosso secretário Pedrinho, que parou. Agora, eu ainda não falei com ele, depois que parou. Aí depois a gente vai ver realmente o que aconteceu, e se parou é porque algo aconteceu. A gente fica um pouco chateado, né, que o produtor lá não queria que parasse, né, mas parou. Aí a gente, com certeza, daqui uns dias, volta e consegue terminar esse serviço. Então fica aí também, quarta-feira, só adiantando, na quarta-feira a gente tem uma agenda em Campo Grande marcada. Com certeza o vereador Juliano está presente. E é isso aí. O demais aqui, a parabenizar todos os companheiros aí pelas indicações, estava ouvindo atentamente. E dizer que eu sou companheiro, sou parceiro, e estamos aqui para somar. Do mais, muito obrigado. Tenha todos aí uma boa noite. Todo mundo com Deus. Com a palavra, vereador Denivan Barbosa Ferreira, o senhor dispõe de 10 minutos. Retornando a essa tribuna, quero cumprimentar todo o público que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que é importante ver o trabalho de cada um dos nobres colegas e cada um aqui justificar as suas indicações. Indicações que eu entrei hoje nessa casa é duas indicações, 040/2021, onde solicitei ao prefeito, juntamente ao secretário de Educação, que seja colocado ar-condicionado nos ônibus escolares do nosso município. Justificativa, isso é muito necessário, porque o calor está intenso e tem crianças que ficam muitas horas dentro de um ônibus escolar. Isso, para um município que hoje recarga aí um valor ótimo, muito bom, é só fazer um planejamento que isso pode acontecer, que vai ser os futuros, os professores, os médicos, pode ser até um vereador, um prefeito que está lá vindo da área rural para estudar. Então, é uma indicação que eu peço que o prefeito olhe com carinho e o secretário de Educação se programa para que isso possa acontecer, que é para o bem-estar de crianças que ficam muitas horas dentro de um ônibus escolar. A gente sabe da dificuldade, então isso quero deixar bem registrado, isso é para vocês, estudantes lá da área rural. Indicação 041/2021, onde solicitei ao prefeito, também ao secretário de Educação, Alexandre Luiz Carneiro, que seja colocado o nome do Campo Futebol Society da Praça Nova Conquista de Irineu Gonçalves Medeiro, conhecido como Pneu. Foi um grande esportista, um grande incentivador do esporte do nosso município, e onde se foi, partiu, e eu acredito que eles vão olhar com carinho e desejar à família essa homenagem, porque o Pneu era uma pessoa que sempre estava ali ao lado do campo, incentivando o esporte, tinha um caminhãozinho, sem situação de transporte, levava a gente para Alcinópolis, não tinha problema, levava na Serrinha,
Então, assim, eu acredito que tem muitas homenagens já feitas em Figueirão e essa pessoa merece um nome lá naquela praça, Nova Conquista, o nome do campo de futebol, Irineu, uma pessoa que sempre foi parceiro do município e do povo aqui, sem medir esforços para contribuir com o esporte do nosso município. Você concede a parte? Sim, vereador. Eu vou até me levantar nesse momento e homenagear, não, vereador, a sua indicação era de grande valia e eu tenho certeza que já está aprovado. A família é merecedor, a juventude, o povo de Figueirão merece ver esse campo no nome de Irineu Medeiros. Então, quero parabenizar Vossa Excelência. Obrigado. Cede uma parte. Sim, vereador. Parabéns pela indicação justa a essa homenagem. Dizer que a gente já, igual você falou, a gente já jogou muita bola indo de caminhão, de por aí, Lagoinha, Serrinha, Furna. Então é merecida essa indicação sua, o nome do Irineu. Parabéns, vereador Denivan. Obrigado. Cede a palavra também, né, Ivan? Opa. Referente a falar tio pneu, né? O primeiro campo que teve em Figueirão foi ele que trouxe as traves num caminhão. Então é mais do que merecida essa homenagem. Parabéns pela indicação. Obrigado. Quero agradecer também e parabenizar o prefeito Juvenal Consolaro pelo credenciamento dos médicos especialistas e a direção hospitalar pela atualização e esforço para a regularização dos planos dos técnicos de enfermagem, juntamente com essa Casa de Leis, que sempre estava cobrando aqui. Isso em nome do Marcos, que está presente, da Rosiane, que não está presente, vai estar nos assistindo. É mais do que merecedor para vocês. Esse vereador é favorável a esse projeto, que altera esses plantões de vocês, que legalize. Isso é mais do que importante, é uma coisa justa. Parabéns, a gente acredita em vocês. Também, para melhorar o atendimento à demanda da saúde, foi aberto um processo de credenciamento de médicos especialistas para atender uma vez ao mês ao nosso município. As vagas são para pediatra, psiquiatra, ortopedista e cardiologista. A fila de espera dos pacientes que aguardam vaga pelo SUS está muito grande. E para solucionar, a gestão está contratando os médicos, já como um termo credenciado, cardiologista e ortopedista. Estamos em aguardo credenciamento dos demais médicos. A contratação de cardiologista vem com exames mais usados, que são exames Holter 24 horas, exames do DMAPA 24 horas e teste de esforços ecocardiograma. Dia 15 e dia 18 do mês 9 já teremos primeiros atendimentos de ortopedia e agendamento que serão feitos pela regulação imediatamente encaminhado de um clínico geral. Para maiores informações, procura a Secretaria de Saúde. Isso parabeniza o prefeito, toda a sua equipe da saúde, por buscar essas melhorias para o nosso município, que é saúde, que é o primeiro caso que a gente precisa hoje. A gente parabeniza, porque a gente está aqui quando tem crítica, a gente fica tentando buscar essas melhorias e o prefeito, juntamente com a sua equipe, buscou. E, Marcos, somos favoráveis, esse vereador é favorável a esse projeto 04 que entrou aqui na casa, a Rosiane, que são profissional dessa área. E quero também desejar ao secretário de Infraestrutura, Pedro Furtado, toda a sorte que nessa nova caminhada, que não é fácil, mas acredito que lá tem uma equipe competente. A gente sabe das dificuldades, sabe dos esforços de todos, mas é muito burocrático, tem muitas coisas que
infelizmente, é dessa forma. Não posso deixar também de agradecer mais uma vez a parceria do Padre João com a Prefeitura, onde cedeu o seu espaço, a sua estrutura, eu sei, a seu esforço para a live do município, onde participaram alguns nobres colegas. A gente estava no trecho, chegou já cansado, não consegui participar. Mas, Padre João, gratidão, estamos aqui para somar, estamos aqui para ajudar e também deixamos aqui o nosso agradecimento. Não posso deixar de agradecer também a secretária interina, como o vereador Abadil falou, a Marinalva Paniago, que ficou lá na secretaria. Isso é uma coisa bem agradável, quando ela esteve lá de interina, teve respondendo aqui as nossas indicações, como chegou para todos os nobres colegas. Também dizer à equipe do gabinete, pelo carinho que tem informações e diálogo com nós, nobres vereadores. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente liga, eles passam um pouco, já se informa nós todos. Então, eu vejo assim, primeiramente, a gente buscar o conhecimento e buscar as informações para a gente cair numa rede social e criticar, que talvez não é nada que está se passando. Eu quero aqui agradecer a todos e, mais uma vez, muito obrigado e desejo bom trabalho a todos os nobres colegas, vereadores. Com a palavra, vereador Edgar José de Lima, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, público que faz presente na rede social, no Facebook, boa noite, está nos assistindo. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o nosso governo do Estado. A gente tem a felicidade de ter apoiado esse governo, ter lutado para que vencemos as eleições, que a gente sabia do compromisso com a nossa sociedade. O governo do Estado é municipalista, tem investido muito no nosso município. A gente tem que vir aqui agradecer aqui na tribuna. Quero agradecer pelo Campus Society e também agradecer a oportunidade aí no grupo dos vereadores. A gente podemos opinar, eu dei minha opinião para que fizesse ali o lado da creche. Por que a justificativa? Porque você pode fazer um centro esportivo, um polo esportivo, unificar tudo junto. Então, quero agradecer a todos os vereadores que também foi válido isso aí, juntamente com toda a gestão, e decidir ali o Campus Society. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Cidade que tem esporte, tem crescimento, isso é muito bom aí para o nosso município. Esse projeto 04, de carga horária, de radiologista, regularizando as cargas horárias de plantão. Eu quero só assim deixar que eu sou vereador desde a criação do município, sempre a gente foi contra votar projeto de regime de urgência. Isso é ruim para nós, vereador, para o executivo, enfim, para a classe política. Mas também nós temos também o nosso assessor jurídico, que tem que trabalhar incansável. Ele analisou e a gente vê um projeto de não tão problema de dificuldade. A gente entendeu. Quero aqui parabenizar todos os vereadores e a casa por estar aprovando. Então a gente está falando isso publicamente para mostrar também que a gente trabalha. Que a gente é criticado às vezes que não faz nada, a gente faz. A gente tem a responsabilidade de cumprir para que possamos ter o nosso servidor público recebendo em dias, trabalhando em dias. Então esse é o nosso papel. E muito obrigado a todos aí. E eu fico assim feliz e vou dizer publicamente, Denivan, parabéns pela sua reivindicação. Fiquei emocionado e vou dizer publicamente, quantas vezes eu viajei no caminhão do nosso saudoso Irineu. Está o filho dele, Leila, aqui, era pequenininho na época, e ele, do bolso dele, lutando, incansável, ele fazia almoço para todo mundo e não fazia conta, e sempre ali com a sua esposa e com a sua família apoiando o futebol do Figueirão. É justo e é louvável, e vamos fazer uma grande comemoração, Leila. Eu tenho certeza que essa homenagem vai ser uma homenagem das mais lindas que Figueirão vai estar homenageando o nosso saudoso Irineu aí. E eu quero aqui agora só dizer, senhores vereadores, esse vereador, entrei com um ofício na casa, cumpre salientar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agronegócio e Meio Ambiente seja uma secretaria
vitais para o nosso município de Figueirão. Tendo em vista a tamanha importância, nada mais justo que os gastos realizados nessa pasta sejam feitos com total transparência e que não seja dúvida para quanto nós, vereadores, a nossa população. Eu fiz um ofício aí esses dias atrás na casa, e a gente sabe que o regimento da casa tem um prazo adequado, até eu tinha entrado com requerimento ali na casa, mas a gente foi averiguar, a gente respeita as datas, ainda tem tempo ainda para que a gestão responda. Eu quero só dizer que eu quero agradecer antecipado, tenho certeza que esses vereadores aqui quer a legalidade, apoia, simplesmente a gente quer saber notícias, porque as pessoas falam com a gente às vezes não sabe dar a resposta correta. Então a gente faz o nosso papel, mostrar em cima de documentação que aí estamos assim tranquilos para dar as informações. E nós queremos o seguinte: nada mais que as informações com os gastos desordenados. No nosso município, até hoje, existe nota caçando empenho. No século XXI. Isso não é justo, gente. Nós, como vereador, então esse ofício meu é endereçado nesse segmento, para que possamos apurar. Nada contra ninguém, nada contra a gestão, mas a gestão tem a obrigação de nos informar, para que a população os confiou e votou na gente, o nosso papel de procurar informar a nossa população e cuidar do bem maior que é o nosso município. Então, eu acho assim, que o nosso trabalho aqui na Câmara, a gente fica vendo, às vezes, eu posso dizer que às vezes alguns vereadores falam que está sendo bem informado, parabenizo, cada uma pessoa tem um tipo de acesso. Eu não tive, às vezes, a sorte ou a felicidade, a minha vontade era boa e ainda é boa de ajudar o nosso município, mas não fui muito bem aceito aí no gabinete do prefeito, mas sou vereador e vou comemorar com fé em Deus os 18 anos, eu tenho serviço prestado. No dia do aniversário da cidade, vou fazer uma pequena prestação de conta, para dizer que realmente eu sou grato à população de Figueirão pelos 5 mandatos, porque tenho um serviço prestado. Se não tivesse, não teria os 5 mandatos. Lógico, a gente deixa alguém descontente? Deixa. Faz parte da política. A gente está pronto aí para estar conversando. E a gente vê aí, eu acho a gestão um pouco sonolenta, um pouco calma, o tempo está passando, já se foi 1 ano, não se instala mata-burro, não atende a nossa população. Quero parabenizar, Pedrinho, você já foi secretário, entrou numa luta dura, estamos aqui para ouvir e debater. Essa semana eu vou fazer uma visita aí ao seu gabinete, para estar conversando com você, disponibilizar, tentar dar opinião, tentar ajudar. Esse é o papel da gente. Às vezes, muitas pessoas me criticam, mas se me procurar com educação e com jeito, eu jamais ficarei contra o meu município e contra a própria casa, contra a própria oportunidade que tive de ser vereador na minha cidade. Agora, eu tenho que ser no mínimo, bem atendido, bem recepcionado, como eu recepciono todas as pessoas do nosso município. Quero aqui pedir, vou dar uma opinião, às vezes uma crítica construtiva, é boa. Vou estar conversando com o Jorge essa semana, eu sei das dificuldades da saúde, mas precisamos fazer um levantamento, um questionamento. Quantas pessoas tomam remédio, tipo de, por exemplo, de câncer, que é contínuo? Se tem as pessoas que tomam, há 8 meses atrás, quando iniciou a gestão, por que falta agora? 8 meses atrás, por que faltou agora? Eu não queria falar, mas eu posso falar. Comprei um remédio do meu bolso hoje, R$ 264, para uma pessoa que não tem como comer, está com câncer na boca e não tem como e não tem um remédio. Porque é uma coisa doída, saúde é vida. Eu acho que toda a vida eu levei comigo. É muito melhor você ajudar do que você pedir ajuda para alguém. Que Deus abençoe, que possamos ajudar a cada momento, a cada dia, a ajudar o próximo, porque eu tenho certeza, se você não recebe de um amigo que está do seu lado, de um parceiro, de um amigo, que às vezes não quer o seu bem,
mas Deus estende a mão e você recebe em dobro o que você está fazendo para o nosso povo. Então, assim, eu quero pedir, quando você vai gerar algum documento, às vezes tem algum descontentamento com algum servidor, com algum vereador, com alguma coisa, mas esse é o nosso papel, essa é a nossa luta, de tentar, no mínimo, ser sincero com a nossa população. Então, eu peço aqui, vou aguardar mais uma semana, a gente está vendo o esforço do Ivan aí, vou aguardar mais uma semana para que possa responder meu ofício na altura que pedi, da maneira que quero, que entendo. Depois vou estar sentando com os senhores vereadores, vou mostrar a resposta, e esse é o nosso papel, de estar aí trabalhando. E assim, para finalizar, eu quero assim agradecer mais uma vez a oportunidade da nossa população de Figueirão. Nosso município é um município guerreiro, um município rico, nós chegamos a arrecadar mais de 4 milhões por mês. Então temos que não ser, às vezes, um pouco sonorentos, ser mais acelerado. Porque às vezes você fica 6, 8 meses sem fazer as coisas, e depois você vai e faz de uma vez. Não adianta. Tem que ter gestão passiva, tranquila, atender diariamente. É o que tinha na casa. Meus minutos acabou. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Com a palavra, a vereadora Flávia Maria Bravo. A senhora dispõe de 10 minutos. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome do secretário Pedrinho, do Marcos, esposa, Sidney, Padre João e o João Avelino, também a Bruna e o Lela, cumprimento a todos que estão aqui nessa noite. Tenho a indicação número 40, na qual solicitei que seja instalado um PABX no Hospital Municipal. Foi um pedido de uma funcionária daquele local, para facilitar o trabalho, pois os funcionários da recepção precisam, às vezes, se deslocar para levar o telefone até outros funcionários que estão sendo solicitados para atender, e dessa forma pode deixar a recepção sem ninguém. Então, para facilitar, a nossa população merece, é uma coisa simples que pode mudar e melhorar o nosso atendimento. A indicação número de ordem 41, na qual solicitei que seja feita a manutenção de 2 tampas de galeria no asfalto de Santa Teresa, é uma situação que está acontecendo lá já faz um tempo. Uma vez foram lá para arrumar, mas não conseguiram. Tem um buraco grande lá, é perigoso. Está com um cone em cima. E temos muitas crianças que brincam, andam naquele local. Então, eu peço que o poder público possa estar nos ajudando com isso, fazendo essa manutenção lá para nós. E a minha indicação número 42, na qual solicitei que seja disponibilizada a borracharia móvel, a mecânica móvel, com um carro específico para esse atendimento e um servidor para ajudar na mecânica dos veículos do município. Essa indicação, eu já entrei com ela esse ano, é importante, tenho conversado com as pessoas responsáveis, com o intuito de facilitar também o trabalho dos operadores da Secretaria de Obras, os quais muitas vezes estão prestando serviços na zona rural, acontece algum imprevisto e esse socorro é essencial. A gente sabe, o Sidney está aqui, já trabalhou bastante lá, a gente precisa desse socorro rápido e às vezes tem que parar o serviço para buscar socorro aqui na cidade, sendo que a gente poderia estar tendo isso. O nosso novo secretário, Pedro, também está aqui, eu sei que as demandas são muitas, né, Pedro? Mas a gente está aqui dando uma ideia para o senhor. Assim também como a questão da mecânica, que às vezes precisa atender e não tem um carro para que o menino vá até o local para atender. E eu sei que a manutenção de veículos, gente, é importante. Nós temos aí ônibus escolares, nós temos ambulâncias, nós temos muitos veículos e apenas um funcionário para fazer todo esse trabalho. Se a gente puder fazer essa manutenção, eu penso que vai facilitar e evitar grandes transtornos, problemas e mais gastos futuros. Então, fica aqui o meu pedido, tá? E também foi uma indicação de um funcionário da Obras. Recebi também nessa noite o ofício número 153, respondendo uma indicação minha, que foi a indicação número 38, assinado pela Marinalva Paniago, chefe de gabinete, me falando sobre mata-burros, que eu solicitei na linha Morrinhos para facilitar a linha de alunos. Naquele local eles abrem 9 colchetes, e ela me disse que foi feito todo o levantamento e em breve publicará o edital e somente após a conclusão da licitação se iniciará atendimentos conforme a programação da Secretaria de Obras. Então, estamos no aguardo e agradeço pela resposta. Gostaria também de falar sobre a minha indicação realizada na última sessão,
a qual falava da manutenção dos rios, a respeito dos córregos, nascentes. Recebi também umas mensagens do senhor Cláudio. O vereador Abadil citou nessa noite que o serviço foi paralisado. Eu não sabia, vereador. E ele estava me mostrando uma preocupação referente à cabeceira do córrego Caracol, que ao fazer a estrada, que é um pedido de mais de 5 anos, ele falou para mim que fazia 5 anos que ele estava pedindo aquela estrada. E agora foi atendido, está muito feliz. A gente já citou aqui que também concordamos com isso, mas ele estava preocupado com a questão da cabeceira do rio, já que a gente está trabalhando nesse projeto e querendo também fazer isso, preservação. Então, uma questão que justamente nesse trecho de serviço fica a cabeceira desse córrego. Ele me citou também que naquela fazenda foi feito um trabalho de conservação, assim como nos vizinhos, fazenda 100% em curva de nível, e o gado não bebe água em rios ou nascentes, evitando essas agressões. Então, a gente tem essa preocupação, mas se parou o trabalho, espero que continue, e que a gente possa também se preocupar simultaneamente com os nossos recursos hídricos, juntamente também com a estrada, então a gente tem que pensar nisso. O projeto de lei foi enviado como modelo, e eu espero que o Executivo possa estar ajudando a gente nisso. Eu sei que será muito trabalho pela frente, e a gente vai precisar da ajuda de todos. No dia 8/9, foi sancionada a nossa lei número 465, de 3 de setembro de 2021, a qual dispõe sobre o fornecimento dos absorventes higiênicos. Gostaria nessa noite de agradecer ao Executivo por ter sancionado a nossa lei, e essa é uma vitória da igualdade. Na última sexta-feira também quero falar sobre a live. Essa live a gente solicitou com a assinatura dos 9 vereadores dessa casa, porque estávamos num momento de pandemia forte aqui no município, com falecimento também, e também as dificuldades de cestas básicas no município. A gente quis unir essas duas coisas e tentar conseguir também a arrecadação de alimentos. Em virtude do aniversário da cidade, e por ser o mês das comemorações, a gente acabou mudando essa live e foi feita como comemoração do aniversário. Então, a população, em virtude da pandemia, o governo do estado ele estava disponibilizando essas lives pela cultura. É uma questão que não pode ter público, não é uma escolha de vereador ou de prefeito de ninguém, não é um show. O nome live show, mas é uma live, a gente tem que assistir pela internet. Nós estávamos lá para fazer o uso da palavra, para falar do aniversário, deixar nosso recado à nossa população. Cada vereador com seu acompanhante foi autorizado assim também como prefeito e vice, e a equipe que trabalhou. Eu, particularmente, acho isso muito bom para a nossa população. Eu gostei, uma forma de homenagear a nossa população, a nossa cidade. Então, a gente sabe, hoje a vereadora Luciene, presidente dessa casa, me falou sobre a live híbrida, e a gente perguntou para o responsável lá da Fundação de Cultura, e realmente existe. Mas depende de toda uma questão de autorização, de saúde, de bandeira e do prosseguir que o Estado está seguindo. A gente não pode fazer do jeito que a gente quer. Fazer uma festa particular é uma coisa. Agora, você fazer uma festa pública é responsabilidade. Então, o município tem que se ligar nisso e, por isso, não fizemos um grande show. Com certeza, gostaríamos de ter feito. Eu mesma, com certeza, a vereadora Luciene falou de um telão para poder ajudar também nisso, colocar na praça, mas não pôde fazer, não deu certo. Então, fica aqui, mais uma vez, falando sobre isso, que a nossa vontade é que aconteça, e eu quero que isso seja promovido sim. Vamos buscar. Eu estou muito feliz por poder comemorar com vocês esse mês de aniversário. Novas oportunidades virão, e eu peço a vocês, população, que tenham paciência, porque vai dar certo, tudo vai dar certo. O nosso trabalho não para e a gente continua buscando a cada dia o melhor. Críticas a gente já está acostumado, sempre teve, sempre terá. O importante é trabalhar, andar para frente. Eu gosto muito da minha liberdade de poder falar aqui as coisas e o que a gente tem buscado e o que a gente acha certo, o que a gente considera certo. Sou favorável também ao projeto de lei dessa noite. A gente tem mesmo que valorizar os nossos servidores profissionais desse município. Espero que o Executivo esteja organizando as demandas para que o nosso jovem município possa caminhar, tirar o pé do chão. Precisamos disso. Já vai quase um ano aí, né? Algumas demandas de falta de produtos, às vezes falta de alimentos.
Então a gente fica um pouco chateado aí com isso, não precisaria estar passando por isso, e a gente tem que atender a nossa população da melhor maneira que a gente puder. Então eu solicitei iluminação pública, uma coisa desde o ano passado. Tive a notícia hoje pelo vereador Denivan, que amanhã está no cronograma para ir até lá, para arrumar isso para a nossa população. Vou fazer alguns ofícios essa semana sobre essas questões, que parecem pouco, parecem rotineiras, mas que fazem toda a diferença aqui no andamento do nosso município, para o nosso dia a dia, né? Escola e tudo mais. Então, eu estarei fazendo esses ofícios essa semana. Agradeço a todos, os meus minutos estão acabando. Agradeço a Daniela Aracaque pela visita e pela mensagem do Setembro Amarelo. A vida é cheia de encantos e desencantos e vocês podem contar com essa Casa de Leis nessa questão também. Obrigada, boa noite. Com a palavra, vereador Juliano Nogueira de Souza. O senhor dispõe de 10 minutos. Volto essa tribuna aqui para estar falando da indicação de número 24 de 2021. Que seja colocado pontos de ônibus cobertos e com bancos em nossa cidade para as crianças da escola municipal. Possam aguardar a passagem do ônibus escolar com mais segurança e comodidade. Justificativa. Faça necessário, pois não existe pontos cobertos nem com bancos, sendo que nossas crianças ficam em pé e muitas das vezes no sol. Por isso se faz necessário essa colocação desses pontos de ônibus em nosso município. Quando está chovendo é chuva, quando o sol está quente é o sol. Então esse vereador aqui passou esses dias em alguns pontos ali e viu isso e resolvi entrar com essa indicação aí. Peço que o senhor secretário, olhe com carinho sobre essa indicação, porque nossas crianças é nosso futuro. Quero agradecer a Marinalva por estar nos informando aqui sobre os quebra-molas, que eu acho que foi 3 vereadores aqui, vereador Tiago, que já pediu quebra-molas na cidade. E hoje chegou a resposta para a gente que a gente estava tanto esperando aí. Vou ler um trecho aqui do que ela nos mandou. Informamos que está sendo feito o levantamento de todas as ruas que necessitam de quebra-molas e logo será feita a aquisição do material para a construção dos mesmos, de acordo com a legislação de trânsito, sendo que o solicitado está inserido na planilha. Então foi uma resposta muito simples, mas que nos deixa satisfeito, porque desde o começo a gente tem falado de quebra-molas, que nosso movimento aumentou muito diante da rodovia que vem da Costa Rica e cruza os caminhões aí em alta velocidade. Então, muito obrigado, Marinalva, pelo pouco tempo, mas que já nos respondeu. Era o que tinha para hoje, senhora presidente. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Com a palavra, vereador Rones da Silva Moreira. O senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares colegas, eu quero aqui cumprimentar em nome do Padre João, todos que se faz presente, cumprimentar também o secretário de Infraestrutura, o Pedro, e quero iniciar parabenizando o vereador Denivan, a indicação de Vossa Excelência quanto ao nome do campo de futebol. Falar no nome do Irineu, o popular Pneu, é lembrar sempre de uma pessoa, um esportista, posso até falhar no que eu vou dizer, mas um dos maiores esportistas, o cara que fazia tudo pelo esporte. Eu tive a oportunidade de realizar junto com ele vários campeonatos, tive a oportunidade de ver os times dele participando dos campeonatos, tive a oportunidade de propor aqui nessa Casa de Leis, ter dado a ele o título de cidadão figueirense. Vai com certeza
somar e muito. Bom, hoje não entrei com nenhuma indicação, não tenho entrado com essas indicações. Eu quero aqui só deixar o pedido para a gestão, né? Prefeito, professor Juvenal, que vem aí trabalhando, buscando fazer o melhor pelo município de Figueirão. Dentro das dificuldades, né? Que o primeiro ano de mandato, para quem está iniciando aí, não é fácil, mas dizer que aqui tem uma Câmara de Vereadores que trabalha, que busca, a gente tem a felicidade de ter vários deputados aí que atendem o município de Figueirão, o governo que vem atendendo muito bem o município, né? Eu quero aqui só deixar o pedido para que seja realizado uma nova perícia, um laudo, né? Para ver o grau de periculosidade, insalubridade, né? Todos os setores que houver necessidades. Vou aqui citar alguns, né? A gente tem os motoristas, operadores de máquinas, né? Que acabam lá no trecho, abastecendo, né? Tendo aí que fazer esse trabalho. Então só deixar essa solicitação, eu acredito que o prefeito vai estar nos atendendo e vai atender todos, né? Todas as áreas que houver necessidade, para que seja feito, porque eu acredito muito que a valorização do servidor, isso faz com que a máquina ande melhor. E com certeza sempre fiz esse trabalho de defender o servidor, de buscar. Nós temos grandes servidores no município de Figueirão, município novo, né? Município aí completando esse mês vai se tornar maior de idade, né? E com certeza completando seus 18 anos e com desenvolvimento que eu tenho certeza que mais 3 anos para frente aí o nosso município vai ter desenvolvido muito mais. Eu quero deixar aqui hoje registrado, mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, aqueles que, né, talvez gostam, outros não, isso é normal, respeito a opinião de cada um, mas deixar registrado, na semana passada foi o aniversário de um funcionário da Secretaria de Infraestrutura, o Cristo, mandar um abraço, né, um funcionário que desempenha muito bem o seu trabalho, como os outros também, que trabalham e faz o melhor. São essas minhas falas, meu muito obrigado. Solicito ao vice-presidente Juliano Nogueira para que assuma o trabalho da mesa diretora para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Luciane Teodora para que assuma os trabalhos da mesa diretora. 10 minutos. Boa noite a todos. É um prazer imenso retornar a essa tribuna para estar justificando as indicações. Indicação 026 de 2021, que seja criado um Fundo Municipal de Esporte. Faz-se necessário, pois somos sabedores que o nosso município há vários esportistas e sempre estão saindo para fazer jogos em outro município e até mesmo em outro estado. E com a criação desse fundo, irá ficar mais fácil para custear premiações e até mesmo custear viagem e hospedagem dos nossos jogadores do nosso município. Indicação 027 de 2021, que seja colocado placa nos órgãos públicos do nosso município. Justificativa. Necessita, pois temos em nosso município prédios e locais públicos que têm nome, que já foram apreciados nesta Casa de Leis e não foram colocadas as placas de identificação como veladoria, campo society, praças e etc. Sugiro ainda que chame um ente da família que tiver o nome homenageado para participar do ato de colocação da placa. Gostaria também de estar parabenizando o vereador Denivan pelo nome do campo da Praça Nova Conquista lá, e dizer, sim, que a gente precisa valorizar essas pessoas que fizeram a diferença em nosso município. E com a certeza de menina ainda de quando jogava,
O Irineu sempre foi um incentivador do esporte em nosso município. Parabéns, vereador Denivan, pela indicação. Entrei também nesta casa hoje com ofício de origem, né, de número 13 de 2021. Vossa Senhoria, senhor Pedro Furtado de Souza, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente. Solicitação. Senhor secretário, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria para que seja colocado placas de sinalização informando o cruzamento da rua preferencial na rua Independência da Preferência da Rotatória até a Avenida Gils Pereira de Farias. No ensejo, espero contar com a vossa atenção e apresento a Vossa Senhoria votos de elevada estima e apreço. Esse ofício aqui é naquela rua Independência que dá acesso à Avenida Gils Pereira de Farias, que já houve acidente. Então, a gente tem só um pare, né, sinalizando que tem que parar, mas conforme vem aquelas carretas com alta velocidade, elas estão entrando direto, porque não sabe que tem aquele cruzamento ali. Então, como o tráfego está sendo por esta rua, eu peço aqui ao nosso secretário, que até hoje está presente, ao Pedrinho, que nos atenda aí fazendo essas sinalizações, avisando que tem cruzamento, né, com pare e tudo mais. Gostaria de dizer também, como o vereador Denivan antecipou, dizendo aqui que a gente terá atendimento de cardiologista e ortopedista. Cardiologista será no dia 18, se nada mudar essas datas. No dia 18 já haverá esses atendimentos, que será atendido 30 pacientes em nosso município. Ortopedista está de ser o dia 15, no qual já tem credenciado 2 ortopedistas. Quando tem mais de um médico da especialização credenciado, tem que ser dividido os atendimentos. Então, por enquanto, para cada um desses ortopedistas vai ser 17 consultas. E esses ortopedistas, a gente tem conhecimento e conhece, que é o Dr. Marcelo e o Dr. Marcos, que já trabalham em Costa Rica. 2 profissionais muito importantes, que têm feito um excelente trabalho, e que a nossa população já tem o conhecimento desses médicos. Gostaria de parabenizar aqui hoje o secretário Jorge por essa iniciativa, juntamente com o pessoal da área da saúde, a coordenadora do hospital, que tem buscado melhorias aí de atendimento ao nosso município. Fica aqui a gratidão dessa vereadora, dos demais 8 vereadores, que a gente sabe e conhece que é de suma importância para a nossa população ter esses atendimentos. Aí as pessoas perguntam, quem vai ser atendido? Vai ser aquelas pessoas que estão cadastradas no CISREG, que é um agendamento que é feito e as pessoas estão aguardando pela fila do SUS. Então, essas pessoas terão prioridade. É claro que se alguém não estiver passando bem, né, tiver uma urgência aí, essas pessoas também serão passadas pela frente, com certeza, desde que tenham um laudo médico. Estamos aguardando ainda o credenciamento de pediatra e psiquiatra, que ainda não houve esse credenciamento. Então, precisa ter esse credenciamento para começar a ter os atendimentos. Gostaria aqui de dizer hoje que fui procurada nesta casa pela Rosiane, depois juntamente com o Marcos, com o pedido para estar mudando os plantões deles, que estavam errados em 24 horas, que agora vai ser 12 horas, que vai ser remanejado e determinado cada dia de quem vai atender no caso. A Rosiane e o Marcos vai estar entrando nesse bom senso aí, e formando esses plantões, juntamente com a coordenação do hospital, lógico, né? E dizer a vocês que, juntamente com isso, também foi a cobrança que o vereador Rony acabou de dizer aqui, que seria a precuriosidade e insalubridade. Gostaria de informar que em ato, no momento não veio essa resposta junto, mas liguei lá e questionei. Devido a estar defasado não só dos técnicos de radiologia, então está estudando um meio de uma empresa para poder estar vindo e estar fazendo esse atendimento, porque nós somos conhecedores que a porcentagem ali é tudo igual. Então, tem aquelas pessoas que trabalham com mais contaminação, né, tem mais contato direto com o paciente, os técnicos de radiologia mesmo, eles têm muito contato com radiologia, então é totalmente uma porcentagem diferenciada uma da outra, mas que essa vereadora continua cobrando e que acredito eu que logo, logo estará organizando essa parte de insalubridade e precuriosidade. Até mesmo porque a precuriosidade é muito importante para o setor das obras. Então, a gente precisa estar providenciando isso aí. Gostaria de dizer também aqui que houve a live, que essa vereadora foi sim na live, que houve críticas
Mas gostaria de dizer que em nenhum momento algum daqueles vereadores e vereadoras que estavam lá fomos para poder estar desfazendo do nosso município e da nossa população. Fomos porque fomos convidados, fomos porque cada vereador desta casa assinou e pediu essa live. Então, assim, fomos para desejar feliz aniversário ao nosso município e à nossa querida população. Nós não, na época que foi pedido, não havia realmente esse atendimento, né, de híbrida que poderia ter a população juntamente conosco, não tinha, mas que já descobrimos, estamos entrando em contato, que agora já é essa possibilidade. Mas tudo depende, como a gente disse, da pandemia. Hoje estamos com a bandeira amarela, graças a Deus. Estamos, acho que se eu não me engano, há um mês, sem nenhum caso em nosso município. Se der continuidade, com certeza, a gente vai estar aí pedindo essa live, né, híbrida, e quem sabe seremos atendidos. Fica aqui a gratidão dessa vereadora por este município, por esta população. Eu sei que as críticas são construtivas, né, para a gente melhorar cada dia mais. Se a gente errou, a gente não errou num ato pensando em estar desfazendo de alguém, e sim em estar comemorando o aniversário da nossa cidade, e a gratidão pelo governo do estado ter liberado essa live para o nosso município. Hoje recebemos uma lembrancinha do mês amarelo, né, que é contra o suicídio, e somos conhecedores que no nosso município já aconteceu vários casos de suicídio, quanto jovens, pessoas mais de idade. Então fica aqui hoje uma frase até que eu recebi da Daniele, que ela trouxe aqui, que é assim: a vida é cheia de encantos e desencanto. Cada instante é uma oportunidade e recomeço. Não espere pelo setembro amarelo para falar o que você sente. Você não está sozinho ou sozinha. Procure ajuda. Somos um município pequeno no qual todos nós conhecemos um ao outro. Então a saúde está aí de portas abertas para atendimento, está buscando cada vez mais conhecimento. Sempre prego isso e falo que a gente precisa sempre estar capacitando os nossos profissionais, não só da saúde, como de todas as pastas. Só assim acontecerá e as mudanças também acontecerá e coisas melhores virá para o nosso município. Gostaria de dizer também que houve os jogos, né, em comemoração ao nosso aniversário da cidade, no qual teve ambulantes lá vendendo salgado, bebida, até o pessoal do sindicato, e a gente vê que fomenta, que precisa ter mais. A gente precisa ter mais esporte no nosso município, a população gosta e participa. E que não só no aniversário da cidade, mas que continue esse ato de... Vereadora, 1 minuto para a senhora concluir. Gostaria também de dizer que essa casa, os vereadores estão participando, contribuindo para que haja esse acontecimento desses esportes, e que eu tenho certeza que a gente sempre estará junto fazendo a diferença. Essa gestão agora de vereadores está tentando, está mostrando e quer fazer a diferença. E isso vai acontecer. E com certeza, juntamente com o executivo aí, a gente poderá estar fazendo cada vez melhor para o nosso município. Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que essa vereadora está aqui à disposição de cada um. Se precisar de uma reivindicação, se quiser conversar, que eu estou aqui à disposição. Gostaria de agradecer rapidinho aqui, em especial, o Padre João pela live que cedeu o espaço. Muito obrigado, Padre João. A DS Mídias também, que fez a transmissão maravilhosa, no qual todo mundo... Um minuto da vereadora Renata, para a senhora. As pessoas que participaram elogiaram a transmissão, né, a conduta que tudo foi feito. E então fica aqui o agradecimento dessa vereadora com todos os legislativos. E gostaria de dizer a vocês que nós estamos aqui, de porta aberta. Conte conosco, o legislativo está aqui para buscar e fazer indicações, correr atrás de projeto, reivindicações de vocês. Nos procure. Pode criticar, pode elogiar também, né, porque o elogio também é bom, mas que esses vereadores e vereadoras estão aqui à disposição de vocês, da nossa população. Obrigada.
Convido a vereadora Luciene Teodora para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, a vereadora Renata Rezende Mortari. A senhora dispõe de 9 minutos. Em nome do Padre João, quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, cumprimentar o Marcos, técnico de radiologia da Secretaria de Saúde, cumprimentar os demais vereadores, a equipe que aqui se faz presente, que trabalha nesta Câmara, a todos os ouvintes de suas casas, né, das fazendas. E hoje eu estou aqui para falar sobre a minha indicação 025 de 2021. Essa é uma indicação até que foi do meu amigo o Lela, né? Grande esportista aí, né? Filho do nosso querido Pneu, que fez a sua história aí no nosso município. E parabenizar você, vereador Denivan, até pela indicação, né? De uma pessoa que sempre esteve frente ao esporte do município. Então, essa indicação foi vinda do nosso amigo Lela e também do Júnior, da necessidade de colocar refletores no Campus Society da Praça Nova Conquista. Esse Campus Society, à noite, ele fica bem escuro, então, para que os jogos aconteçam, é necessário ainda que coloque pelo menos aí em torno de 2 postes, né, de refletores, para que melhore a luminosidade. Estamos no mês de Setembro Amarelo, que é um mês que todos nós temos que falar, é um mês, nós como legislativo, dizer que abraçamos essa causa, estamos para prevenir, estamos para falar um pouquinho da importância, né, de valorizar a vida, de prevenir o suicídio. Sabemos que o ano passado nós tivemos mais de 3 mortes no suicídio no nosso município, e graças a Deus hoje a gente nesse ano não teve nenhum caso. Portanto, sabemos o quê? Que este tema, a gente possui um grande número de pessoas que necessitam de atendimento de saúde mental. A Secretaria de Saúde ela está correndo, como os vereadores falaram, né, no credenciamento de profissionais, principalmente o profissional, o psiquiatra. Então, se faz necessário, a gente tem um número muito grande de pacientes que necessitam, e sabemos que essa é uma especialidade que não temos aqui e que é difícil também de atendimento na rede do SUS. Assim como também a necessidade de outro profissional psicólogo. A vereadora Luciene já até solicitou há um tempo atrás, e eu acredito que possa viabilizar a contratação aí desse profissional. Então, assim, para que essa rede realmente funcione, a rede de saúde mental, né, a gente poder falar, poder fazer atividades educativas, a gente precisa desses profissionais. Também hoje eu quero agradecer frente à polícia, né, Polícia Militar, pelo trabalho que tem feito no nosso município. Na semana passada, onde atuou com a prisão aí de 2 mulheres, né, na verdade 2 casais que estavam fazendo os roubos na cidade. Então, assim, a polícia ela tem feito um excelente trabalho, ela sempre está buscando, e juntamente com a patrulha rural, né, então tem feito um trabalho de prevenção aí. Então, eu quero agradecer imensamente esse trabalho. Nessa semana foi sancionado o projeto de minha autoria, que é da Semana do Aleitamento Materno. Então, minha gratidão ao prefeito pela sensibilização nesse projeto. É um projeto que são projetos que a gente não pode esquecer, assim como o seu projeto, vereador Tiago, do mês do suicídio, é um excelente projeto. Dizer que a equipe da UBS, ela está fazendo todo esse mês, ela está em atendimento em prol do Setembro Amarelo.
Mas, assim, a gente tem um projeto de lei onde passa a gestão e outra, mas vai estar ali e a gente tem que cumprir. Então, isso é de fundamental importância. Secretário Geraldo Rezende, secretário estadual de saúde, quero agradecer, né, desde já, esteve em Alcinópolis e ele afirmou, junto ao secretário de saúde, ao prefeito, a doação do aparelho de ultrassom. Então, sabemos que hoje nós estamos sem um aparelho de ultrassom que está estragado, já é um aparelho antigo, e será de muito, muito bem-vindo esse aparelho no nosso município. Então, desde já, eu agradeço esse empenho. Ao projeto da regularização das horas do técnico de radiologia, dos técnicos de radiologia. Sou favorável a este projeto. O profissional da radiologia se expõe frequentemente, é uma profissão em que expõe a sua vida à radiação. Sabemos que precisamos valorizar, né, a gestão precisa valorizar, não só o profissional de radiologia, mas como outros profissionais em que precisa regularizar essa questão da insalubridade, a questão da periculosidade. Então, precisa rever isso daí. Então, Marcos, eu acredito que é o primeiro passo que está dando aí na sua profissão. Então, nos demais servidores também. Eu, vereadora, sou servidora e quero o melhor para os servidores, né? O que é de direito, né? Nem é o melhor, o que é de direito. Então, sou favorável a esse projeto que tramita hoje. No mais, que todos tenham uma excelente semana, uma semana abençoada, que retornaremos na próxima segunda. Obrigada a todos. Terminando o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicita a primeira secretária para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2021. Projeto de Lei Complementar número 4, de 13 de setembro de 2021, dispõe sobre a alteração do parágrafo 4º e inclusão do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei Complementar número 24, de 28 de fevereiro de 2014, bem como altera a redação e o formato das tabelas do anexo único e da outras providências. Duas indicações de autoria do vereador Denivan Barbosa Ferreira, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Duas indicações de autoria do vereador Tiago Inácio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Duas indicações de autoria da vereadora Flávia Bravo, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Juliano Nogueira, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Duas indicações de autoria da vereadora Luciene Teodora, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria da vereadora Renata Rezende Mortari, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Em discussão, a ordem do dia. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicita a primeira secretária que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Objeto: Projeto de Lei Complementar número 4 de 2021, de 13 de setembro de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o parecer de Comissão, Justiça e Redação Final. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto: Projeto de Lei Complementar número 4 de 2021, de 13 de setembro de 2021, de autoria do Executivo Municipal.
Coloco em discussão o parecer de Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 4, de 13 de setembro de 2021. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 4º e inclusão do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei Complementar número 24, de 28 de fevereiro de 2014, bem como altera a redação e o formato das tabelas do anexo único e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei complementar 004, de 13 de setembro de 2021. É um projeto simples, né, mas de grande valia aos profissionais de radiologia. Acredito que todos, pelo que falaram, né, na tribuna, todos estão favoráveis a esse projeto, que visa principalmente a dar igualdade, né, porque os outros profissionais da mesma classe, vamos dizer assim, né, por exemplo, de farmácia mesmo, né, estava diferente de vocês, e agora vai ficar igual, né? Então, é nada mais justo do que aprovarmos esse projeto aos técnicos de radiologia. Mais alguém para discutir? Vereador Denivan. Esse projeto, a presidente, junto com os nobres colegas, sempre estava cobrando lá, a gente citou na sessão anterior, e a gente fica agradecido de ter respondido e trazido esse projeto, e hoje está aqui um projeto que é importante para esses profissionais. E além disso, mais uma vez, quero parabenizar a administração da saúde, onde recentemente o aparelho de raio-x foi atualizado com a troca do HD, formatação da máquina, que hoje tem uma imagem de qualidade. Então está buscando cada vez mais a melhoria na saúde. Parabéns a todos. Mais alguém para discutir? Só gostaria de agradecer aqui todos os nobres vereadores e vereadora pelo empenho da gente poder estar colocando hoje em leitura já o projeto que está aprovando. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar. De acordo com o artigo 140 desta Casa, Indicação número de ordem 24, de autoria do vereador Juliano Nogueira de Souza. Indicação número 25, de autoria da vereadora Renata Rezende Mortari. Indicação número de ordem 42, 41 e 40, autoria vereadora Flávia Bravo. Indicações número de ordem 27, 26, autoria vereadora Luciane Teodora. Indicações número de ordem 37 e 38, autoria vereador Tiago Inácio. Indicações número de ordem 40 e 41, de autoria do vereador Denivan Barbosa. Senhora Presidente, termina a leitura das matérias constantes na ordem do dia. de acordo com o artigo 140 desta Casa, as indicações encontram-se aprovadas. Passamos agora para explicações pessoais. 3 minutos para cada vereador. Vereador Tiago. Às quartas-feiras, conforme combinado, estarei aqui para atender a população. Se quiser participar, vir aqui, dar sugestões ou criticar, estarei no gabinete. Também sou membro da paróquia Nossa Senhora da Abadia, onde esteve a live lá no salão paroquial, e o Padre João pediu para passar, para prestar conta, né, de uma forma, porque foi a questão do Estado doar, né, a live, e o dinheiro foi destinado para a paróquia. E entrou doações também hoje, e totalizou um valor de 1.172. Então, agradecer a população que ajudou. Também agradecer lá o Padre João pela cedência do espaço lá da paróquia, que foi muito bem, ficou muito organizado. E que Deus abençoe a todos. Boa noite. Vereadora Flávia. Gostaria apenas também de parabenizar a saúde por estar ampliando as especialidades de atendimento aqui no município. Muito obrigada, uma boa semana a todos.
Vereador Edgar. Eu quero, assim, parabenizar, porque a gente, às vezes, é visto só com críticas. Mas quando as coisas acontecem, a gente está aqui para parabenizar. Eu até vi nas redes sociais as pessoas, mas, Edgar, você não fazia isso no passado. Eu só quero deixar, gente, cada gestão é uma gestão. Eu fui bem claro aqui quando eu disse que as críticas construtivas, ela ajuda, Renata, vereadora. Quando eu disse para o secretário que eu sei das dificuldades de toda essa gestão, sempre a saúde do Figueirão foi boa, toda a vida eu falei isso na tribuna, existe certas dificuldades, só que, porém, quando você tem uma programação, se der para melhorar, é lógico que é melhor. Eu sei das dificuldades, mas eu não disse que no passado, às vezes eu não falava na tribuna, mas eu falava para o prefeito, as coisas estavam erradas, até pedi para servidor público entrar na justiça, não contra o prefeito, mas a favor dos direitos que ele tinha. Então, assim, só para deixar registrado aqui, mas tranquilo, as ideias são válidas, a gente aceita, isso é bom, as pessoas poderem opinar, a gente poder ouvir e estar se defendendo e se posicionando cada um de uma forma melhor. Resumindo, o final é para que tudo dê certo para o Figueirão. É o que tinha. Obrigado. Terminando as explicações pessoais, gostaria de agradecer a presença de todo o público presente, todos que nos acompanharam pela transmissão, e gostaria de convidá-los todos para a próxima sessão ordinária, dando por encerrada a sessão hoje às 20h34. Boa noite.